Bem-vindos a mais uma HFC Cast. Já perceberam aqui no nosso estúdio? Está roxo porque hoje vamos falar do Setembro Roxo, que é conscientização, é prevenção quando a gente fala da demência, síndrome da demência, né? E aí a gente vai falar também do Alzheimer, que é bastante conhecido. Muita gente se preocupa, muita gente não sabe como lidar, principalmente os familiares. Portanto, hoje a nossa convidada é a doutora Aline Bottecchia. Seja bem-vinda, geriatra do HFC Saúde e também trabalha na saúde da família do HFC. Seja bem-vinda aqui com a gente, doutora Aline. Obrigada, Mônica, pela oportunidade de estar aqui falando hoje. Obrigada. Vamos explicar rapidamente, porque quando a gente fala de Alzheimer, a gente sempre usa o termo Alzheimer, né? E aí a doutora trouxe pra gente que Setembro Roxo é uma conscientização quando a gente fala de síndrome demencial. Isso, Mônica. Então, vamos tentar caracterizar um pouquinho o que é a síndrome demencial, né? Então, a gente percebe uma perda da cognição ao longo do tempo. Essa perda costuma ser progressiva. Além disso, a gente pode ter algumas alterações de comportamento dos pacientes e eles podem ir se tornando mais dependentes de alguns cuidados por conta desse processo que vem acontecendo. Então, o que é cognição, né? Geralmente as pessoas conhecem popularmente como a memória, mas ela vai além desse fator, A né? gente fala perda da memória, Perda né? da memória. Mas também a atenção faz parte da cognição, a nossa linguagem, né? A nossa capacidade de entender, de se expressar, né? A nossa capacidade de organização, de execução de algum projeto, nossa orientação temporal, espacial. Então, é um conjunto de coisas que a gente pode perceber que eles vêm falhando, vêm tendo uma dificuldade e que isso vai tornando os pacientes mais dependentes. A gente sempre compara o paciente com ele mesmo. E isso não é uma coisa que acontece eventualmente, isso é uma coisa que vai se tornando frequente e vai piorando progressivamente, para a gente pensar nos quadros patológicos, né? Nos quadros onde vão acontecendo neurodegenerações, então degenerações de neurônios. E essas degenerações, elas podem ser em diversas partes do cérebro, e isso diferencia um pouco os tipos de demência. E cita algumas pra gente, né? Se associar esses nomes, doutora. Uhum. A síndrome demencial, o representante da classe geralmente costuma ser o Alzheimer, né? Popularmente a gente conhece Que é o bastante. mais falado, né? Isso, mais falado. Então, ela é o tipo mais comum da demência, mas existem outros quadros, né? Existem demências por vasculares, por corpúsculo de Lewy, frontotemporais. Cada uma vai ter uma característica, mas elas se assemelham nessa perda cognitiva, na alteração de comportamento e na dependência que os pacientes vão tendo por ter essa perda, né? Também tem algumas doenças que elas podem ser potencialmente reversíveis. Então, por exemplo, um hipotireoidismo não tratado, ele pode afetar a nossa cognição. Olha. Uma falta de vitamina B12 muito intensa também pode afetar. Então, o médico vai fazer uma avaliação, vai pedir os exames complementares e vai ver se essa perda cognitiva realmente ela está sendo patológica e se é algum quadro que eu consigo reverter ou se essa perda cognitiva vem dessa outra classe, que são as doenças neurodegenerativas, que elas não são reversíveis, mas que elas podem ter tratamentos. Entendi. Então é um conjunto, né? É um conjunto. Quando a gente fala da síndrome demencial, é um conjunto e dentro desse conjunto está o Alzheimer, que é tão conhecido, tão mais falado, né, de todas essas síndromes, né, doutora? Isso mesmo. E quando a gente fala no Alzheimer, né, eu acredito que muitas pessoas, primeiro, têm medo, né, de passar por uma situação de perder a memória popularmente, como é falado. E, em outro caso, a gente vai falar também da família, né, do entender esse novo estágio quando acontece isso com uma pessoa. Mas hoje, quando a gente fala em diagnóstico, hoje cresceu o número de diagnóstico, doutora? Isso, o número de diagnósticos vem crescendo, parte pela conscientização que a gente tem trazido. As pessoas já né? estão indo buscar ajuda. Isso, então a gente costuma dizer que quando começa a ocorrer uma perda cognitiva, vamos pensar na memória, que é o que mais a gente costuma ver, que a gente possa ir atrás
de entender o que está acontecendo. Será que, especialmente no envelhecimento, será que isso faz parte do meu envelhecimento? Eu estou percebendo que minha memória está mais lentificada. Será que isso é parte do meu envelhecimento? Ou será que isso já vem por uma condição de doença, uma patologia que está causando isso? Então, a gente vai fazer alguns testes cognitivos, exames laboratoriais e, geralmente, alguns exames de imagem, né, para a gente poder ter uma melhor avaliação do quadro geral, para poder fechar esse diagnóstico. Mas é importante levantar esse alerta, né, ter um sinal de alerta. Poxa, comecei a ter uma perda de memória, eu percebo que alguém da minha família está tendo essa perda de memória, isso vem piorando Às vezes ao são longo do lapsos tempo. somente, né? Às vezes pode ser só um lapso. Isso vem piorando ao longo do tempo e tá deixando a pessoa mais dependente. Vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa era aquela pessoa que ia no mercado, não precisava nem levar lista. De repente começa a ter que levar a sua listinha no mercado porque já não consegue se lembrar de todas as coisas. Uma pessoa que sabia todos os telefones de cor e aí de repente começa a precisar de outros recursos. Claro que isso são só exemplos de perdas, né, que a gente vem percebendo que pode estar associada a outras questões, mas lembrar que a gente sempre compara a pessoa com ela mesma, a gente percebe que isso vai evoluindo para um quadro de piora e vai tornando a pessoa mais dependente, às vezes de recursos, né, então de anotações e tudo mais, e às vezes mais da outra pessoa, de outras pessoas para um cuidado. E quando a gente fala no Alzheimer, a gente pensa só no idoso, ou não? Tem casos também antes dos 60 que já se tem o diagnóstico de Alzheimer? Tem casos, sim. Geralmente são diagnósticos mais desafiadores, né? A gente precisa de uma propedêutica mais avançada, às vezes até líquor que a gente faz. Mas O que é o líquor? O líquor é o líquido cefalorraquidiano. Então, alguns exames a gente pode fazer até como diagnóstico diferencial para outros quadros neurológicos, mas pode sim, o mais comum é a partir dos 60 anos, mas pode existir casos onde o paciente desenvolva mais cedo, mais precoce. E é uma doença multifatorial, então ela tem um componente genético, mas tem outros fatores de risco associado. Então isso também é uma coisa importante, porque em geral as pessoas se preocupam, né? Poxa, minha mãe, minha avó tiveram Alzheimer ou alguma síndrome Posso ter demencial, também? será que eu também vou desenvolver isso? Então, acho que é uma grande importância a gente pensar nos fatores de risco, tanto para as prevenções, mas também para a gente tentar postergar ao máximo o início dessa doença. Então, que nem você perguntou, isso existe antes dos 60 anos, né, nos pacientes mais jovens? Existe, mas a gente tem tentado proteger a maioria, né, das pessoas com os fatores protetores para que isso se inicie em fases mais avançadas ou mesmo não venha a se iniciar, né? A gente vai falar dos fatores de risco para trazer, né, essa orientação mesmo, de buscar ajuda médica, de buscar esse diagnóstico o quanto antes. Mas eu queria entender um pouquinho do Alzheimer. Como é que essa doença funciona, age no nosso organismo, no nosso cérebro? Vai acontecendo uma deposição de algumas proteínas no cérebro e isso vai causando algumas mortes neuronais, uma degeneração em algumas áreas do cérebro. E, especificamente no Alzheimer, ele costuma pegar mais a área da memória. E aí que a gente começa a ter esses lapsos. E geralmente ela começa de uma forma menor, são frações, às vezes esses lapsos, e vai aumentando. É sempre assim? Ou às vezes já tem uma piora muito rápida? Depende, né? Porque a gente fala assim, apesar da doença ser a mesma, cada paciente vai ser uma experiência diferente. É individualizado. É individualizado. Então, a gente tem uma base, mas tem pessoas que vão passar pelas fases de uma maneira mais rápida e tem pessoas que vão passar de uma maneira mais lenta. Então, em geral, a gente caracteriza a doença em fases. Nós temos uma fase leve, uma fase moderada e uma fase avançada. Então, depende um pouco até da capacidade de reserva do cérebro, que a gente chama, que é uma capacidade onde quanto mais a gente estimula o nosso cérebro ao longo da vida, e isso é um fator protetor, mais conexões neuronais a gente faz e mais reserva cognitiva a gente vai ter. Então, os desafios, eles são bons para a gente ao longo da vida, né? A leitura, o raciocínio,
tudo isso é muito positivo, né? Aprender a usar instrumentos novos, eletrodomésticos novos, tudo isso É pode movimentar o cérebro movimentar o mesmo. cérebro, para a gente ter essa reserva como uma proteção. Olha que interessante que a doutora está falando. Uma vez a gente entrevistou, acho que era educador físico, e ele estava falando que a gente tem que ter uma reserva de músculo, principalmente para a terceira idade. Só que a gente não pode esquecer do cérebro também, né? Porque às vezes o corpo, né? A massa aqui tá bem, o músculo tá bem, mas o cérebro ele também precisa desse tipo de atividade. Precisa, e a atividade física também é um fator protetor para o cérebro. Vamos falar desses fatores de proteção, né? Vamos. Quais são esses fatores que eu já posso, que eu já devo, né, estar inserindo na minha rotina diária para eu evitar que eu venha ter o Alzheimer? Isso. Então, essa é uma parte muito importante, porque a gente tem saído cada vez mais estudos novos mostrando que quase 45% dos casos de síndromes demenciais poderiam ser evitados, poderiam ser protegidos. 45%? É um número alto. É muito alto. E então, o que pode, né, proteger nosso cérebro? Então, essa reserva cognitiva, né? Então, essa capacidade educacional mesmo, né? E aí, não só individual, mas de um sistema, né? Quanto melhor for nossa capacidade educacional, melhor a gente vai se sair ao longo da vida em relação a essa reserva cognitiva. A parte de atividade física, né? E a parte de interação social. Isso é muito importante, né? Que o idoso, o paciente, sempre esteja inserido num contexto social onde ele se sinta valorizado, onde ele tenha um papel social, onde ele tenha essa interação. Essa rede é importante para o idoso. De uma certa forma, a gente acabou vivendo essa experiência contrária no Covid, né? Da gente se fechar dentro de casa. Se fechar, diminuir o contato social, e isso demonstrou um grande prejuízo na qualidade de vida dos pacientes, especialmente dos idosos, né? E isso pode ter até uma interferência, sim, na memória. Então, a leitura, como a doutora disse, a gente aprender algo novo, seja um instrumento musical, às vezes fora da nossa área, isso tudo ajuda o nosso cérebro a ficar ativo, em movimento ali, em atividade. Em atividade, isso mesmo. A gente vai formando essas novas conexões. Pode continuar. E os fatores de risco, né? O contrário, o que nos prejudica. Isso, né? o que pode agravar, né? O que pode agravar. Então, algumas doenças crônicas que não forem bem controladas. Então, uma hipertensão arterial sistêmica não bem controlada, o diabetes não bem controlado, o colesterol, né? O LDL, que é o colesterol ruim, que a gente chama, que são os mais... que ajudam mais na formação de placas de gordura, nas placas de ateroma. Isso pode, sim, dificultar. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com a alimentação. Com a alimentação. Tudo isso vem da alimentação, né? A gente agora está passando por um processo onde os alimentos industrializados, eles vêm escrito, né? Ricos em sódio, alto teor de gordura, açúcar. E eu acho que é muito importante essa conscientização. Porque a gente, por exemplo, o diabetes não controlado, se a gente não controlar o nível de açúcar do que a gente consome, a gente vai ter uma descompensação maior. Então, os industrializados, em geral, têm essas grandes cargas, né, de açúcar, gordura, sal, que vai ajudar no descontrole da pressão. Então, por isso que a alimentação saudável, uma alimentação mais natural, né, diminuir o consumo desses excessos, vai ser benéfico para o nosso cérebro. E como que ele pode prejudicar o cérebro, doutora? Porque a gente sempre lembra, comer muita gordura, muito açúcar acaba engordando, né? Então a gente tem o acúmulo de gordura. Mas e no cérebro? Eles podem formar placas, né, de ateroma, e isso dificultar a circulação e causar também reações mais inflamatórias no nosso cérebro. Então, essas proteínas, né, que vão se acumular lá dentro do cérebro, eles podem se acumular de uma maneira mais rápida ou até dar o start, né? Os fatores de risco vão aumentando e pode dar o start para essa neurodegeneração começar a acontecer. Por isso que quando a gente consegue um estilo de vida mais saudável, a gente consegue proteger mais o nosso cérebro. Vários órgãos, né, e as doenças crônicas em geral, elas estão nessa linha, mas falando da parte cerebral, ela vai ter essa proteção quanto mais saudável o nosso estilo de vida, né? E pode ser hereditário, doutora? Sim, a doença de Alzheimer e as demências, mais especificamente a doença de Alzheimer, ela é multifatorial. Então, esses fatores de risco
e também um fator genético pode estar envolvido. Mas ele não é determinante, né? Então, tem o genético, então a gente tem que caprichar mais ainda nos fatores protetores, né? Então, mesmo tendo essa herança genética, eu posso conseguir reverter isso fazendo atividade, pensando na alimentação, colocando atividade para o cérebro. Isso tudo pode Isso. me ajudar a não desenvolver o Alzheimer Isso ou mesmo. alguma demência. Isso mesmo, são fatores protetores e a pessoa pode, né, ela acaba tendo um risco basicamente como todo o resto da população de desenvolver uma doença neurodegenerativa. E caso venha a desenvolver, ainda assim, que seja numa fase mais avançada, né, que não seja tão precoce. Então, os fatores de risco, eles estão aí para nos dizer, né, a melhor estilo de vida, para a gente buscar o estilo de vida mais saudável e proteger mais o nosso cérebro. E como orientação, doutora? A doutora falou que são fases, né? Então, são várias fases, né? Desde a mais Leve, tem a mais leve, intermediária e avançado, né? isso. Quando que eu já percebo, eu consigo perceber, ou eu tenho que depender de um familiar para perceber isso, para eu já buscar ajuda, de repente, na fase leve? Porque eu não tenho como reverter, né? Reversão não tem. Isso. Mas eu tenho como paralisar ali, segurar na leve? Então, posso só? Pode sim. É que eu queria falar de outros fatores de risco. Quais são os outros fatores? Então, além desses fatores, né, que a gente comentou da alimentação, eu queria só frisar outros dois fatores importantes, principalmente para a população que está envelhecendo, que são manter a parte auditiva e a parte visual, né? Porque com o envelhecimento, os nossos órgãos da visão, da audição também podem envelhecer. Tá. E a questão é que se a gente não fizer uma correção, né, com aparelhos auditivos ou com óculos, a gente pode ir tendo outras perdas. Então, assim, por exemplo, vamos pensar na audição. Se eu começo a perceber, ou alguém começa a perceber que está tendo essa perda auditiva, é importante buscar uma avaliação para poder fazer a correção quando for possível. Porque o idoso que não ouve bem, ele interage menos, então ele pode ficar mais restrito e isso prejudicar a capacidade cognitiva dele. Mesma coisa a capacidade visual. Então, esses dois fatores, eu acho bem interessante a gente frisar, porque é muito comum o idoso perceber uma deficiência auditiva e não ir atrás de corrigir isso. Achar que é normal por conta da idade mesmo, já está escutando menos. Isso. E com isso pode agravar a questão. Pode agravar a questão da memória, a questão dessa cognição do raciocínio, e inclusive tornar um idoso mais dependente. Entendi. Então, como a gente quer que eles sejam independentes, a correção dessa deficiência auditiva ela é muito importante. E mais que isso, a conscientização do porquê que ela é tão importante, né? Porque ela vai proteger o nosso cérebro. Porque, em geral, a adaptação do aparelho leva um tempo. E quando eles estão para se adaptar, em geral, eles desistem ou acham que é muito difícil. Então, insistir nisso, né? Até a gente conseguir se adaptar com o aparelho. Mesma coisa o óculos multifocal. Às vezes, até você conseguir se adaptar com aquele Que é mais difícil, né? Então, mas essa adaptação... Que é para enxergar de longe e de perto, de longe né? de perto. Então, essa adaptação, ela vai acontecer, ela leva um tempo, ela exige um certo esforço, né, do paciente, mas é importante. Eu acho que é interessante a gente saber a importância, porque daí a gente se propõe a fazer isso, né? E fica mais atento, né, aos idosos que a gente tem em casa, né, Isso. nessa questão. Então, só para a gente fazer um remember aqui da alimentação, fator de risco, né? Então, o tipo de alimentação. A questão auditiva, visual também. Mais alguma, doutora? São várias, né? São pelo menos 13 fatores aí que a gente tem envolvido. Tem outros, assim, como poluição do ar pode interferir. Olha. Traumatismo craniano encefálico, tem os estudos agora que tem trazido. A parte de humor, a nossa memória, ela está muito ligada ao nosso humor também, né? O paciente que tem uma ansiedade, uma depressão não tratada, a gente precisa fazer o tratamento para a gente ter uma melhora da memória. Então, uma pessoa ansiosa também pode ter essa memória prejudicada. Sim, porque pensa num dia que você está mais ansiosa. Muitas vezes você não vai conseguir fixar uma informação com aquela mesma intensidade, né? Do que um dia que você está mais atenta. Então, isso pode trazer outras interferências. E, assim, especificamente quando não é tratado, né? Então, por isso que os quadros de humor também precisam ser tratados corretamente para nos ajudar nessa saúde do cérebro.
Então, a gente tem que estar muito atento, porque muitas vezes o idoso já não vai conseguir perceber todos esses detalhes, né? E aí entra essa questão da família estar com esse olhar treinado e atento para poder buscar tratamento, buscar melhorar para não desencadear o Alzheimer, no caso. Não só o Alzheimer, outra demência, né? Isso. Em geral, a gente pode começar a perceber uma mudança, né, dessa parte cognitiva e o paciente se tornando mais dependente. Então, é importante buscar um auxílio, né, para que a gente possa fazer o melhor diagnóstico, para que possa fazer o melhor tratamento. Aí você comentou do tratamento, né? Então, hoje o que a gente tem hoje são tratamentos que vão tentar desacelerar o avanço dessa doença. Então, a gente não tem um tratamento curativo, né? Mas a gente fala, não tem A gente cura. não reverte. Isso. Aí vamos supor, eu tô lá no grau 1, eu não consigo reverter mais. E se eu já cheguei no intermediário, eu não consigo voltar pro 1 de novo? Isso. Alguns medicamentos podem até ajudar em algumas questões, né? Mas eles não vão conseguir, assim, parar a doença e nem reverter. Entendi. Eles vão conseguir auxiliar tanto na parte de comportamento, que é um grande fator, e também tentar desacelerar o avanço dessa doença. Então, a importância do diagnóstico e de um diagnóstico precoce é realmente a gente poder fazer o tratamento. Porque as pessoas podem pensar, né, mas não tem cura. Não tem cura, mas tem o tratamento, que o tratamento vai nos dar melhor qualidade de vida. E não permite que avance, né? Porque se você não trata, a tendência é só aumentar esse grau da demência. Isso, quando a neurodegeneração ela iniciou, ela vai ser progressiva. Ela Mesmo vai, com tratamento. Mesmo com tratamento. Porque a gente não tem ainda um tratamento que pare. Que paralise ali. Que paralise. Então, vamos falar assim, né? Isso no geral, né? Na síndrome demencial, mas especificamente no Alzheimer. Certo. Então, a gente não tem um tratamento que paralise ou que reverta, mas a gente tem os tratamentos que tentam fazer com que essa neurodegeneração vá de uma maneira mais lenta, né? Vai essa passagem das fases, né? De uma fase leve, moderada e avançada. Então, que essa passagem seja mais lenta. Por isso que quando a gente faz o diagnóstico numa fase leve, é importante, é uma coisa muito boa, porque daí a gente consegue fazer um tratamento para tentar deixar o paciente permanecer nessa fase o maior tempo possível, antes dele passar para outra fase moderada e para a fase mais avançada. Em geral, a gente faz muito diagnóstico na fase moderada. Então, Já por passou isso, da inicial. da inicial. Então, por isso a importância da gente estar alerta a esses sinais também da fase inicial. Então, porque o inicial, às vezes, a gente acha que é alguma coisa, esqueceu, não dá devida importância, seria isso, doutora? Na fase inicial, a gente acha que é normal o que está acontecendo? Isso, a gente até tem uma tendência, né, a caracterizar o nome de síndrome demencial e evitar um pouquinho aquele nome da demência senil, porque às vezes dá a impressão de que é uma coisa natural do envelhecimento, e não Ai, tô ficando velho, por isso que eu esqueci. Não tem isso? Tem. E não é assim, né? A gente pode até ser que a velocidade de processamento dessa memória, ela fique mais latente, um pouquinho mais devagar. Isso pode até acontecer no envelhecimento natural, mas uma memória um pouco mais cristalizada, que a gente fala também. Mas não significa que o paciente, por envelhecer, vai perder as suas funções cognitivas, não. Tanto que a gente tem pacientes com 100, 100 e poucos anos, os centenários, que têm uma memória, uma cognição preservada, né? Então, há essa possibilidade, né? Esse é o normal, né? Essa é a nossa meta, esse é o envelhecimento. Não significa que todo idoso vai perder a memória. Não. E tanto que o envelhecimento saudável, ele vem nisso, né? Naqueles idosos que preservam a sua autonomia e a sua independência. Então, por isso o sinal de alerta, né? Começou a perceber que está muito diferente, né? Sempre comparando o paciente com ele mesmo, uma coisa persistente, que vem progredindo, busque ajuda, né? Busque saber o diagnóstico, se é uma coisa que está dentro do esperado ou se é uma coisa que está indo para um caminho mais patológico, onde eu vou precisar fazer intervenções, tanto do diagnóstico, mas também desse tratamento que pode nos auxiliar, né, numa melhor qualidade de vida, mas também no desacelerar dessa doença. Agora, uma questão, a gente já vai falar um pouco mais de tratamento, mas quando as pessoas, né, na nossa família envelhecem, a gente costuma o quê? Querer fazer tudo para ela.
Então, não deixar ela puxar uma cadeira, não deixar ela chamar um Uber. A gente quer fazer tudo, né? A gente quer ir no supermercado para ela, a gente quer ir no banco, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer tudo e acaba para dar conforto, né, para essa pessoa que já tem uma certa idade, mas a gente acaba tirando essa autonomia dela. Isso também pode ser prejudicial. Sim, Mônica. E então, assim, a gente tenta sempre preservar a autonomia desse idoso. Mesmo num paciente que tem um diagnóstico de uma síndrome demencial, quando ele está numa fase leve, ele ainda vai permanecer tendo algumas independências, né? Tem que incentivar A que gente ele continue incentiva. raciocinando, que ele continue executando ali. Isso mesmo. Claro que a gente vai tentar manter a maior segurança desse paciente, né? Então, assim, o idoso que não tem uma doença, né, da memória, cognição, nossa, tá perfeito. A gente tem que cada vez mais estimular a independência, a autonomia dele, né? E mesmo os que têm a doença, que estão numa fase inicial, a gente vai tentar preservar essa autonomia do que eles ainda conseguem fazer, lógico que de uma maneira segura, mas tentando preservar, né? Então, esse idoso na fase leve, ele pode sim, né, começar a perceber alguns lapsos de memória, ou a família perceber, né, esse lapso de memória. Então, momentos que ele vai estar mais conectado com a realidade, momentos que ele parece que desconectou da realidade, daqui a pouco volta, e pode se lembrar mais do passado do que do presente, ficar mais repetitivo, se tornar mais dependente para alguns cuidados, mas alguns cuidados um pouco mais complexos, né? Então, por exemplo, às vezes ele está se confundindo nas medicações. Antes tomava a medicação sozinho, não tinha confusão, estava indo bem. Às vezes, você até percebe que ele começa a ter uma descompensação do diabetes, da pressão, o que será que está acontecendo? Aí os filhos vão checar na caixinha de É um remédio, medicamento. esqueceu de tomar, né? Que nem eu falei, a gente tem que fazer uma avaliação, pode ser que isso seja patológico e esteja nesse caminho da neurodegeneração. Mas o que a gente aconselha, né? Então, os filhos, uma coisa que a gente costuma fazer é tentar separar essas medicações para auxiliar esse idoso, né? Para que até a gente possa ver, nossa, realmente ele conseguiu tomar ao longo do dia, ao longo da semana, né? Às vezes eles ainda querem morar em casa, Morar sozinhos, sozinho, né? na casa deles. Então, seria o caso talvez de colocar uma câmera, né? Que a gente pudesse Tem que tentar, monitorar. de vez em quando, né? Poder avaliar. Hoje em dia existem até alguns relógios que ajudam, por exemplo, quando ele percebe uma diferença de altitude, talvez que o paciente tenha tido uma queda, eles ligam para um filho, né? Então, que consegue sinalizar, olha, aconteceu alguma coisa diferente. Tem vários mecanismos, Né? Por exemplo, o detector de fumaça, né? Às vezes a idosa que está cozinhando, de repente esqueceu o fogo aceso, que tem o detector que pode ajudar. Então, são alguns recursos que podem ajudar esse idoso ainda manter uma independência nessa fase leve, mas é como você falou, a gente vai tentando preservar a autonomia deles, porque uma vez que você comece a fazer todas as coisas, né, você está tirando esse estímulo cognitivo que ainda ele tem, né? E falando de tratamento, a doutora já falou um pouco, né, da questão de medicamentos. Como é que é o tratamento hoje? Nessa questão multidisciplinar também, né, para esse tratamento dessas fases da demência? Isso, então a gente frisa, né, nos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Nos tratamentos farmacológicos, nós temos duas classes de medicamentos que estão disponíveis, inclusive, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, é bem importante porque o tratamento vai nos ajudar na condução dessa doença, né? Então, a gente tem a classe dos anticolinesteráticos e uma outra classe que a representante é a memantina. Então, nós temos essas duas classes que podem nos ajudar, tanto na parte comportamental quanto nessa lentificação da doença. E existem outros tratamentos também já disponíveis no exterior, mas mais nesse sentido também de desacelerar a doença, né? Que vem surgindo, né? Vem surgindo coisas novas para que tem aí uma esperança de tratamentos que vão ser mais efetivos aí, né? Então, já tem aí, já tá chegando. Tem vários estudos saindo, sempre nessa linha, né? Tem muitos cientistas estudando para ver se descobre Até porque a algum expectativa de tratamento. vida é aumentando cada vez mais. Então, assim, essa questão do estudar, né, para o idoso ter essa qualidade de vida é importantíssimo. Com certeza. E os tratamentos não farmacológicos, né?
Então, conforme as fases vão avançando, né, da síndrome demencial, então quando o idoso chega numa fase moderada, avançada, ele vai ficando cada vez mais dependente de cuidados. A gente fala que muitas vezes na síndrome demencial eles vão desaprendendo, né? Então, numa fase mais moderada, muitas vezes vai ter mais alterações comportamentais, de irritabilidade, às vezes agressividade, né? É Pode certo quando você aparecer. fala que se assemelha a uma criança de novo? A gente evita um pouco Ótimo. essa Uhum. comparação no sentido assim dessa parte de aprendizado e desaprendizado, isso vai acontecendo, Tá. né? Que ele vai desaprendendo às vezes até numa ordem assim, né? Onde, por exemplo, a criança vai aprendendo a falar, andar, segurar, né? A urina, as fezes, e às vezes isso vai acontecendo de uma maneira contrária, conforme vai degenerando Com o mais essa idoso. parte dos neurônios, né? Tá. Então, eles vão, às vezes, desaprendendo, né, a falar, vai ficando menos palavras no dia, até um momento que pode chegar realmente a não conseguir se expressar, falar. Às vezes, eles vão ficando mais acamados, vão perdendo a capacidade de segurar, né, a urina, as fezes, e até mesmo esse quadro mais de dependência completa, né? Então, isso nas fases, né, mais Mais avançadas da avançadas. doença. E assim, então, numa fase mais moderada, às vezes o familiar começa a perceber que ele vai tendo dificuldade de tomar um banho sozinho, de se higienizar, né? Então, já existe uma dependência. E para cada coisa que o idoso vai desaprendendo, alguém vai tendo Que que fazer? fazer, né? Então, isso, a rede de apoio que esse idoso tem, né? Os cuidadores, a família, é muito importante, né? Porque é eles que vão auxiliar nesses cuidados. E em relação à comparação à criança, então a gente sabe que tem esses fatores sim, então, claro, vão ficar mais dependentes de alguém que vai trazer esse cuidado, mas existe uma memória biográfica, né? Então, diferente da criança, né, que está construindo as coisas, né, essa questão biográfica da Tá vida, começando a escrever lá, né, no livro começando a da escrever vida. seu livro da vida, o idoso já tem um livro, né, Escrito. escrito. Então, preservar essa biografia é muito importante. Existe uma coisa que às vezes acontece, né, que os filhos acabam se tornando mais pais dos idosos, né? A gente entende isso enquanto essa dependência que vai acontecendo, mas ele não deixa de ser o pai, de ser a mãe, de ser o avô, de ser a avó, né? Então, essa preservação dessa memória biográfica é muito legal. E qual que é a orientação para essa família? Como agir, né, com a Uhum, pessoa com demência? Como agir com ela, né? Que muitas uhum. pessoas acabam tratando como criança, mas como é que a gente tem que agir justamente para preservar essa questão do livro da vida dela que ela já escreveu? Isso. Então, assim, em fases mais leves, né, onde o idoso ainda tem a sua independência, é claro que vai de acordo com a necessidade que ele vai tendo no dia a dia, né? Que nem a gente falou, vai tentar morar sozinho, mas o filho vai estar sempre presente, vai ligar, vai saber como que tá, né? Alguém da família. Numa fase mais moderada, onde eles estão mais dependentes, começa a vir alguns desafios aí nessa fase, né? Então, muitas vezes o idoso pode, e quem está acostumado a lidar com esse tipo de paciente, sabe, né? Que, em geral, às vezes eles começam a não reconhecer a casa onde eles estão, né? Como eles ficam, às vezes, mais desconectados com a realidade nessa fase, então eles podem não reconhecer a casa, o ambiente onde estão. Eles estão procurando como se fosse uma sensação de segurança. Então, o que a gente vê que ajuda as famílias? Uma rotina, né? Uma rotina, o horário de acordar, o horário de alimentação, o horário do banho, porque por mais que às vezes ele perdeu aquela parte, né, cognitiva de uma orientação espacial ou temporal tão clara como a gente está preservado, se ele degenerou essa parte, já não consegue preservar tudo isso, talvez coisas mais como a rotina oriente. Então, se ele um momento de acordar, logo depois vai ter o café da manhã. Então, se você consegue preservar mais ou menos o mesmo horário, então ele vai se orientando por essas questões, né? Porque às vezes ele perde totalmente essa orientação. Isso. E quando a gente perde, a gente se sente mais inseguro,
né? Aí você fica num ambiente mais Aí hostil. pode ter agressividade. Isso, então, por isso que a gente bate muito em cima da tecla que não é só o tratamento medicamentoso, porque tem medicamentos que podem diminuir essa agressividade, a alucinação que eles podem vir a ter, e muitas vezes vão ser importantes, mas quanto melhor a gente consegue o apoio da família, quanto melhor a gente consegue essa parte de orientação, essa explicação, esse tratamento em conjunto, ele é benéfico. Talvez eu nem precise deixar tantos medicamentos em um certo momento, sendo que eu consigo esse tratamento não farmacológico. Então, se o paciente se sente mais seguro, se ele tem essas... É como se fosse uma orientação mesmo, né? Ele vai se sentindo mais seguro, ele fica menos agressivo, menos irritado. Outra coisa que acontece, às vezes nessa agressividade, agitação, eles às vezes ficam, né, mais assim, agressivos verbalmente, inclusive. E às vezes os filhos, quem está cuidando, fica chateado, né? Pensa, será que é comigo, né? Às vezes se irrita, às vezes quer bater de frente. Então, evitar bater de frente, né? Porque a pessoa realmente, se ela falar que isso aqui é uma bola, às vezes você vai tentar convencer ela que não é, mas daqui a pouco ela vai achar que é. Então, às vezes, evitar de bater de frente, né? Falar, Evitar não, esses tudo bem. conflitos. Os conflitos, porque senão desgasta a relação, né? A gente fala que é quase que um binômio, né? O paciente, o cuidador, e cuidador aqui, ou né, da família, ou contratado, o profissional, né? E então, pode desgastar essa relação dos dois, né? Então, procurar, né, ter bastante calma, cuidar, né, assim, para que o paciente se sinta nessa segurança, né? E então, assim, ele vai tentando buscar caminhos onde ele vai se identificando. A gente procura preservar o ambiente mais ou menos do jeito que ele caracterizou. Então, as fotos da família, né? É lógico que você vai tentar tornar o ambiente mais seguro. A gente sempre costuma comentar, né, que uma casa cheia de tapetes é mais fácil que eles tenham uma queda, tropecem, tenham uma queda. Então, você vai tentar tirar esse fator de risco. Mas tentar preservar outras coisas que podem trazer uma identificação com o ambiente, né? Então, essas fotos de família que podem resgatar memórias boas. É a questão bastante afetiva, né? E isso não é perdido, né? Esse afeto. O afeto, ele continua com o afeto. Ele continua Mesmo que ele esteja com um Alzheimer avançado, por exemplo, esse afeto ainda permanece. Permanece. Olha. Porque ele pode até ter a percepção, não saber exatamente, né? Se é a filha, se é a mãe, se é a esposa, mas em geral o que é da família, ele entende, ele sente isso, né? Essa segurança, esse afeto, ele é preservado. Olha. Por isso que a gente sempre busca mesmo esse cuidado muito gentil, né? Para que o paciente se sinta acolhido, né? Acolher tanto o paciente quanto a família. Eu ia falar exatamente sobre isso, doutora Nina. Para a família também não é fácil, né? Por mais que às vezes tenha condições de ter cuidadores, mas ter na família, né, uma pessoa que está com Alzheimer, que está avançado, o saber lidar com a situação, o saber conversar, criar essa rotina, é extremamente importante. E o médico hoje ajuda a família também nessa orientação. Eu sei que a doutora também trabalha com a saúde da família, né, dentro do HFC Saúde. Essa orientação ela é extremamente importante, porque eu imagino que não deve ser nada fácil para a família entender, aceitar, porque não só está mudando a rotina do idoso que está com a demência, mas de toda a família que convive com ele, né? Perfeito, Mônica. Então, a gente costuma dizer que é uma doença do paciente e da família, né? Porque conforme as fases vão avançando, o paciente pode ir não percebendo que isso tudo está acontecendo. Mas toda a família vai se envolver com esse cuidado, né? Inclusive, isso é uma orientação, né? Que todos os filhos possam, né, se conversar, se ajudar, né? Às vezes um tem mais desenvoltura para uma Afinidade com uma troca, coisa. para um banho, outros para comprar uma medicação, outros para lidar com a parte mais da vida civil, né? Até mesmo os documentos. Então, cada um ajudando consegue tornar o cuidado mais assim igualitário para todos que estão ajudando e menos não pesado, né? Menos sobrecarregado. Isso, não sobrecarregar só um cuidador, né? Nessa fase moderada, Mônica, eles têm muito aquela síndrome do entardecer, síndrome do pôr do sol,
né? Verdade. Já ouviu falar? Não só ouvi falar, mas eu tenho um conhecido que está com Alzheimer e começou a cair a luz, quer fechar tudo, porta, janela, que já está na hora de dormir. Isso. E por que isso? É interessante, assim, a gente não sabe exatamente a fisiopatologia disso nos livros, assim, mas a gente sabe que a luminosidade, essa mudança de luminosidade, esse horário deixa eles mais angustiados. É um momento onde traz, às vezes eles vão transparecer mais com angústia e às vezes mais como uma apatia, mas em geral eles ficam mais angustiados. Então aí o tratamento não farmacológico também é muito importante. Às vezes a gente orienta tentar deixar o ambiente mais iluminado nessa hora, para eles não perceberem tanto essa diferença. Procurar nesse momento fazer atividades mais relaxantes para o paciente, né? Já tive pacientes que gostavam de colocar, famílias que colocavam música nesse horário, famílias que levavam o paciente a dar uma volta, né? Famílias que, às vezes o banho, por exemplo, o banho tem paciente que gosta, tem paciente que não. Então, às vezes o banho pode se tornar um momento relaxante e tem momentos que o banho é desafiador. Exatamente. E nesse caso, ele fala assim, às vezes ele não quer que entre para dar banho. Ele quer entrar sozinho. E aí ele só liga o chuveiro, mas ele não toma banho. Então, quando tá numa fase mais que eles ainda permanecem independentes, pode correr esse risco, né? Mas sabe, né, que só tem que ligar para tentar enganar quem tá lá de olho, é o Isso. cuidador. Agora, quando é uma fase mais moderada, né? Moderada, mais avançada, então a gente usa algumas estratégias. Por exemplo, às vezes não quer tomar o banho. Tentar, né? Olha, a gente tem um shampoo tão cheiroso. Negociar. Comprei um shampoo novo para você. Veja qual que você gosta, que cheiro que qual você quer usar hoje. Tentar algumas estratégias, né? Lembrar do pudor, né? Muitos idosos vão ter o pudor de tirar a roupa, né? Então, às vezes a gente fala assim, coloca uma toalhinha nas costas, vai tirando aos poucos, né? E às vezes a família tá tirando a roupa lá na sala para levar o idoso até o banheiro, né? Então, leva para o banheiro, tenta tirar ali, se for uma coisa possível. Já tive pacientes que não se reconheciam no espelho. E aí eles não queriam entrar no banheiro e tirar a roupa porque viam uma imagem, né, no espelho e não sabia quem que estava ali. Então a família teve que mudar o espelho de lugar, ou então cobrir, né? Então são algumas coisas que quem não está acostumado, às vezes, né, nem pensa nessas possibilidades. Nem imagina. Essa do espelho mesmo, de não se reconhecer, né? Nem todo mundo sabe que isso É. pode acontecer. Isso é uma fase mais avançada. Isso, de moderada para avançada. E essa questão da casa é interessante que, em geral, ela começa a acontecer mais na hora do entardecer mesmo. Eles vão tendo essa angústia, eles vão procurando um lugar seguro. E eles falam da casa. E a gente não sabe se essa casa é a casa da infância, é a casa onde eles... E, na verdade, já tive até familiares que foram até a casa da infância, foram à casa dos pais, e você não acha essa casa, porque na verdade é uma busca de segurança, né? Eles estão se sentindo num ambiente estranho, tá confuso, não tá entendendo o que tá acontecendo, mas vem aquela angústia. E tem muita essa confusão também de repente, começar a chamar pessoas, né? O pai, que já faleceu há muitos anos, a mãe. Existe essa confusão também? Existe sim, porque eles resgatam mais as memórias do passado do que do presente, né? E, em geral, eles podem ter essa confusão. É como eu falei pra você, a parte afetiva preservada, então, às vezes, ele vai ver uma filha, mas ele sabe que é da família, mas talvez ele não saiba exatamente mais qual é a relação familiar naquele momento. Às vezes, chama a filha de mãe, porque tá exercendo um cuidado pra ele, né? Então, pode ter essas confusões, sim. Pode acontecer essas Pode confusões. acontecer. E aí, uma outra coisa muito importante, que além do tratamento, né, não farmacológico, mas os tratamentos multidisciplinares. Então, essa rede de apoio, então tem um paciente, ele tem uma doença que vai exigindo cada vez mais cuidados. Então, essa rede de apoio ela é formada pela família e pela equipe de saúde, né? Então, o médico, né, que pode auxiliar bastante nessa parte medicamentosa, diagnóstico, orientações e tudo mais, e também a equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, numa fase inicial, onde às vezes o paciente precisa estimular mais a linguagem, a cognição, a parte da terapia ocupacional, a da fono, pode ser, né, uma coisa que ajude Então, nesse pode entrar cuidado. fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Fisioterapeuta, para essa parte. Atividade física é uma das coisas melhores para a gente estimular e também essa parte de memória. Porque você vai entender
um exercício que você vai ter que executar, vai ter que lembrar desse exercício, vai ter que lembrar das repetições, vai ficar contando, então isso também ativa, né? Então, numa fase leve, moderada, vai ser muito bom, e na fase avançada também, porque às vezes eles não vão conseguir fazer de uma maneira ativa, mas vai fazer de uma maneira passiva, né? Onde você consiga ainda movimentar. Mas tem que incentivar Tem que incentivar. para atividade. Uhum. A parte da psicologia, né, também, para dar o apoio tanto do paciente quanto Da da família, família. que às vezes existe uma sobrecarga, né? E quando a gente tem um cuidador que está mais tranquilo, o paciente geralmente fica mais tranquilo, né? E não é fácil, é desafiador. Tanto que, né, tem família que fala, parece que ele está fazendo para me irritar. E Tá não fazendo é, né? pirraça, e não é. Às vezes ela fala, nossa, ele não quer, então eu vou deixar. Mas a gente muitas vezes não pode deixar o paciente à própria sorte, né? Tem que lembrar que é uma doença, né? Que precisa ser cuidado, né? Que ele tem uma doença. Então, e acho que a parte educacional, né? Essa parte de conscientização, ela é muito importante por conta disso. Às vezes a pessoa tá ela não consegue, o cuidador, vamos colocar, né? Um cuidador que está lidando, enfrentando com essa fase difícil de um paciente que está mais irritado, mais agressivo, e às vezes ele não, às vezes só o fato da gente orientar, da gente explicar, né? Isso pode já trazer um conforto, um acolhimento, um Eu cuidado. acredito que a equipe multidisciplinar, até para a família, é um conforto, né? E até uma segurança de como eu devo lidar com essa situação. Porque, querendo ou não, é uma situação nova dentro da família quando acontece, né? Com certeza. Para você lidar com tudo isso. Então, não só o idoso, mas a família tem que aprender um novo jeito de cuidar, um novo jeito de tratar, para que manter esse idoso ativo, né? E manter ele fazendo as coisas, tentando fazer o cérebro continuar trabalhando, né? Isso, a família, ela vai descobrir novos jeitos de funcionar, né? Numa fase inicial, mantendo essa independência, numa fase mais moderada, onde começa a exigir mais esses cuidados, né? E numa fase mais avançada, onde existe uma grande dependência do paciente, né? Então, ela vai aprendendo jeitos de funcionar diferente, né? Em geral, quanto mais informação a gente busca, melhor a gente vai tendo compreensão, né, dessas ferramentas que a gente pode usar. Quando a gente tem as equipes que podem auxiliar também, né, fazer esse acolhimento, as orientações, dar essas dicas. E redes mesmo de apoio, né? Tem muita coisa hoje em dia na internet, né? Muita coisa online, inclusive grupos de conversas, grupos mesmo que podem trocar experiências, Um ajudando né? o outro, né? Às vezes o que ajuda para um ajuda para o outro, né? Então todo Porque eu acho mundo que são vai... vários detalhes, né? Essa nova rotina que se propõe a ser feita são várias mudanças e vários detalhes que a gente tem que ir reaprendendo a lidar com esse idoso, né? Isso mesmo. Para manter. Mas, para a gente finalizar, é possível a gente prevenir, né? Essa questão da prevenção é extremamente importante, a gente frisar novamente para a gente encerrar, já que a gente está falando de um mês de conscientização, para que a gente mantenha uma memória ativa, um cérebro ativo, pensando, porque é possível a gente envelhecer sem ter demência, né? Sim, com certeza. Então, acho que as mensagens, né, que a gente pode ter aqui é da parte de prevenção, do reconhecimento, né, de quando a gente está tendo essas perdas cognitivas, de buscar um auxílio para a gente poder fazer um diagnóstico, de um tratamento, né, que apesar de não ser curativo, não parar ou reverter a doença, vai ajudar na qualidade de vida desse paciente e da família e também no desacelerar dessa doença e toda essa rede de apoio, né, todas essas fases que existem da doença, toda essa rede de apoio e os acolhimentos mesmo, né, até o dia, até a finitude de vida desse paciente. Né? E, doutora Aline, qual especialista procuro? É um geriatra que eu já devo procurar? Isso, em geral, né, os médicos que costumam lidar bastante com esses quadros neurológicos demenciais, o geriatra, o neurologista, o psiquiatra, né, o médico de saúde da família e comunidade também, em geral, começa a fazer essa investigação. Para poder fazer encaminhamento. E pode direcionar também para o especialista, né? Então, é uma gama de médicos aí que podem ajudar, né, esses pacientes, essas famílias. E a informação, né? Acho que é a principal ferramenta. Né, quando a gente tem as informações, porque daí a gente fica alerta e vai atrás de reconhecer, né?
Doutora, para a gente finalizar, então, se a doutora pudesse deixar uma mensagem aqui, né? Já que a gente está falando de conscientização, diante de tudo que a gente falou aqui, qual mensagem a doutora deixaria aqui para todos nós do HFC Cash? Eu acho que, primeiro, sempre a gente tem buscado o envelhecimento saudável, né? Então, preservar a nossa autonomia, a nossa independência. Então, o que a gente puder ajudar nesses fatores protetores, né? Buscar mesmo uma qualidade de vida, uma vida saudável. Segundo, quando a gente percebe que no envelhecimento tá saindo fora do esperado, buscar ajuda, né, para que a gente possa fazer os Não achar que é normal, diagnósticos, que é da não velhice. achar que é normal perder a memória, né? Então, buscar mesmo a avaliação, o diagnóstico, para poder fazer o melhor tratamento, os cuidados. E lembrar que os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, em conjunto, e que o acolhimento desse paciente da família e lembrar que o afeto, né, ele está sempre presente. Já ouviram falar daquelas histórias onde a bailarina lembra como dança, mesmo numa fase avançada, o músico volta a tocar alguma coisa no piano numa fase avançada, porque às vezes essa memória, o afeto está tão intrínseco, né, que a gente tenta resgatar aquilo para que ele possa, né, dentro da biografia, da memória biográfica, se reconhecer, né? E isso faz uma diferença para a família, para o paciente. Então, buscar acolher o paciente e preservar o que é importante para ele. Muito bom. E a doutora Aline, né, olha, um amor de pessoa, dando uma aula aqui pra gente. E a doutora que também, né, cuida da saúde da família, né, dentro do HFC Saúde, que é um trabalho extremamente importante e um trabalho bonito e que também precisa de muito afeto, de muito carinho, né? Com certeza. Porque a relação médico-paciente também, né, precisa dessa cumplicidade também, né, doutora? A gente quer sempre ser acolhedor, poder informar, né, poder dividir e fazer parte dessa rede de apoio. E a gente percebe isso no brilho do seu olhar, que você ama o que faz, né, doutora? Com certeza. Olha, obrigada, viu, pela participação. Já fica aqui o convite, portas abertas para quando quiser voltar aqui para o nosso podcast, tá? Obrigada, agradeço muito. Obrigada, doutora. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando, ó, já pode dar uma pesquisada aí, tanto no canal do YouTube, tem vários episódios com várias informações importantes para a sua qualidade de vida, para a sua saúde, para você evitar demência. Então, tem muitas informações para você e você pode acompanhar os episódios também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.